História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 30 de junho de 1109. Torna-se rainha de Leão e Castela, Dona Urraca, minha 28ª avó, 6 vezes minha avó, por morte de seu pai Afonso VI, rei de Leão e Castela. Era meia-irmã de Dona Teresa, Condessa de Portugal, mãe de Dom Afonso Henriques, Portugal Rex Primus. Dona Urraca, rainha de Leão e Castela, nasceu em 1082 e morreu em Palência, no dia 8 de março de 1129, era filha de Afonso VI, rei de Leão e Castela e de Constança de Borgonha, neta paterna de Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela e de Sancha, infanta herdeira de Leão, e neta materna de Roberto I, o Velho, duque de Borgonha e de Hélia de Semur. Dona Urraca de Leão e Castela, chamada de Urraca, a Temerária, foi rainha de Leão, Castela e da Galiza. Assumiu o trono com a morte do pai, a 30 de junho de 1109 até 8 de março de 1126. Era filha de Afonso VI, rei de Leão e Castela e de sua segunda esposa, Constança da Borgonha. Biografia. Dona Urraca nasceu em Burgos. Era a filha mais velha do rei Afonso VI de Leão e Castela e de sua segunda esposa Constança da Borgonha. Dessa forma, ela era a herdeira do trono dos reinos de Leão e Castela até 1107, quando seu pai reconheceu o seu filho legítimo, Sancho, como herdeiro. O lugar de Dona Urraca na linha de sucessão tornou-a foco de políticas dinásticas e ela ficou noiva, ainda criança aos 8 anos de idade, em 1087, de Raimundo da Borgonha. Há divergências entre historiadores se Dona Urraca e Dom Raimundo estavam casados ou noivos, já que em documentos oficiais, Dom Raimundo aparece como genro de Afonso VI, algo que só poderia ser mencionado se eles já fossem casados. Há dúvidas se o casamento foi consumado antes de Dona Urraca ter 13 anos. A sua gravidez, aos 14 anos, sugere que ele foi consumado por volta dessa época. O casamento com Dom Raimundo era parte da estratégia diplomática de Afonso VI para atrair alianças além dos Pirineus. Dona Urraca deu à luz 2 crianças, uma filha, Sancha Raimundes, e um filho, Afonso Raimundes, que se tornaria no rei Afonso VII. Dom Raimundo faleceu em 1107, deixando-a viúva com 2 filhos. Dona Urraca tornar-se-ia novamente herdeira do trono com a morte de seu irmão, Sancho, na Batalha de Uclés, em 1108. Afonso VI reuniu os nobres do reino em Toledo e anunciou que sua filha era a escolhida para sucedê-lo no trono. Os nobres concordaram com a indicação, mas exigiram que ela se casasse novamente. Vários candidatos apareceram quase que imediatamente, incluindo os condes Gomes González e Dom Pedro Gonçalves de Lara. Afonso VI temia que as rivalidades entre os nobres de Leão e Castela se acentuassem se ela se casasse com algum desses pretendentes, então Dona Urraca foi dada em casamento a Afonso I de Aragão, preparando o caminho para uma união de Leão e Castela com Aragão. Reinado. As negociações para o casamento ainda estavam ocorrendo quando Afonso VI faleceu a 30 de junho de 1109 e Dona Urraca tornou-se rainha. Muitos dos conselheiros de Afonso VI e vários nobres do reino fizeram uma oposição silenciosa ao casamento de Dona Urraca com o rei de Aragão, por temer a influência que o rei teria sobre Dona Urraca e a política de Leão. Mesmo tendo protestado contra o casamento, Dona Urraca cumpriu o desejo do pai e do Conselho Real e continuou as negociações do casamento, mesmo desconfiando das inúmeras demandas de Afonso I de Aragão. O casamento quase que imediatamente fez eclodir rebeliões por toda a Galiza. Nobres galegos temiam que sua influência no reino de Leão pudesse ser diminuída em favor de Afonso I e os nobres aragoneses. Uma facção formou-se a partir de clérigos franceses, cuja influência política cresceu durante o primeiro casamento de Dona Urraca, temendo agora perder seus privilégios. Uma segunda facção formou-se com nobres galegos, que disputavam influência em ambas as cortes. Temiam que o centro de poder pudesse mudar se o casamento fosse consumado. As fações foram articuladas pela sua meia-irmã legítima, Dona Teresa de Leão, Condessa de Portugal, minha 28ª avó, 12 vezes minha avó. Acreditavam que o casamento poderia ameaçar a posição de Afonso Raimundes como herdeiro, fruto de seu primeiro casamento. Assim, um dos primeiros atos dos recém-casados foi assinar um pacto onde os monarcas garantiam soberania sobre seus próprios reinos, declarando seus futuros filhos herdeiros, no caso de essa união não ter frutos, o cônjuge que vivesse mais, sucederia o outro no trono.
A facção galega dividiu-se, uma liderada por Diego Gelmires, arcebispo de Santiago de Compostela, que defendia a posição de Afonso Raimundes como sucessor do trono, e outra liderada pelo conde Dom Pedro Froilas de Trava. Um terceiro grupo de oposição ao casamento real formou-se na corte, liderada pelo conde Gomes González, cuja motivação contra Dona Urraca e Afonso I de Aragão era movida pelo medo de perder poder, sensação logo confirmada quando Afonso I apontou nobres de Aragão e Navarra para postos importantes no reino e como tenentes de fortalezas. Da Galiza, o conde de Trava criou uma facção contra os monarcas, ao reclamar os direitos hereditários de Afonso Raimundes. Em resposta à rebelião galega, Afonso I marchou com seu exército sobre a Galiza e, em 1110, restabeleceu a ordem após derrotar as forças locais, no castelo de Monterroso. A rebelião galega contra o poder real foi apenas o começo de uma série de conflitos políticos e militares que, com as personalidades opostas de Dona Urraca e Afonso I e sua aversão mútua, deram origem a uma guerra civil contínua nos reinos hispânicos nos anos seguintes. O relacionamento íntimo dos monarcas era muito ruim. Dona Urraca acusou Afonso I de violência doméstica e abuso e separou-se dele em 1110. Além das suas objeções ao modo de lidar de Afonso com os rebeldes, o casal teve grande discordância sobre a execução de alguns deles que se submeteram à rainha, contando com sua misericórdia. Além disso, muitos nobres se opunham à figura de Afonso, logo um futuro herdeiro da rainha tornou-se um assunto político de grande importância. Uma aliança entre Afonso de Aragão e o conde Dom Henrique de Portugal culminou na Batalha de Cantespina, em 1111, na qual o amante de Dona Urraca e principal apoiante Gomes González foi morto. Ele foi logo substituído em ambos os papéis por outro conde, Dom Pedro González de Lara, que assumiu a luta e a paternidade dos dois filhos de Dona Urraca. No outono de 1112, uma trégua foi negociada entre Dona Urraca e Afonso com a anulação do seu casamento. Embora Dona Urraca recuperasse as Astúrias, Leão e Galiza, Afonso I ainda ocupava uma área significativa de Castela, onde Dona Urraca gozava de grande apoio, enquanto a sua meia-irmã Dona Teresa e seu marido, o conde Henrique, ocupavam Zamora e Extremadura. Recuperar essas regiões e expandir-se para terras muçulmanas ocuparia boa parte da política externa de Dona Urraca. Historiadores alegam que o sucesso do reinado de Dona Urraca estava na sua habilidade de restaurar e proteger a integridade da sua herança, ou seja, o reino de seu pai, e transmiti-la para seu herdeiro. Caráter. Segundo a história espanhola, Dona Urraca é normalmente descrita como alguém prudente, modesta e de bom senso. Alguns dos seus oposicionistas atribuíam ao facto de ser mulher uma fraqueza e perversidade que eles geralmente atribuíam às mulheres. Era conhecida pelo seu charme e intelecto e por sempre tentar a diplomacia antes das armas. Morte e legado. Entre todas as mulheres da época e de sua idade, Dona Urraca era notável por manter a união do seu reino e governar com pleno direito, sempre usando de diplomacia e influência, preparando o caminho para a ascensão ao trono de seu filho, Afonso VII. Dona Urraca faleceu em 8 de março de 1126, durante o parto, uma causa de morte entre mulheres muito comum na época, mesmo com a idade de 46 anos, onde as gestações não são tão comuns. Família e descendência. Dona Urraca, rainha de Leão e Castela, minha 28ª avó, 6 vezes minha avó, casou com Dom Raimundo de Borgonha, meu 28º avô, 6 vezes meu avô, filho de Guilherme I, conde palatino da Borgonha e de Estefânia de Longwy, filha de Adalberto, conde de Longwy, duque da Alta Lorena e de Clemência de Foix, condessa de Bigorre, de quem teve. Afonso VII de Leão e Castela, meu 27º avô, 6 vezes meu avô, casou com Berengária de Barcelona, 27ª avó, 5 vezes minha avó, depois casou com Dona Urraca Fernandes de Castro, minha 27ª avó, 4 vezes minha avó, e finalmente com Riquilda da Polónia, minha 27ª avó, 4 vezes minha avó. Sancha Raimundes. Dona Urraca, rainha de Leão e Castela, casou com Afonso I, rei de Aragão, mas não teve descendência deste casamento. Dona Urraca, rainha de Leão e Castela, teve relações amorosas com Dom Pedro Gonçalves de Lara, conde e senhor da Casa de Lara, meu 28º avô, 6 vezes meu avô, filho de Dom Gonçalo Nunes de Lara, de quem teve 2 filhos. Dona Elvira Pérez de Lara, casada com Bertrand de Rainel, cruzado francês, meus 27º avós, 6 vezes meus avós. Fernando Pérez de Lara, El Hurtado.